Olá, seja muito bem-vindo à aula 2 aqui do nosso curso Desenvolva da Escola Eleve. Nessa aula nós vamos falar como que funciona uma igreja em células. Para a gente poder quebrar algumas objeções, o que significa célula? Célula é um pequeno grupo que se reúne fora do salão de culto ou do lugar onde a igreja costuma se reunir. A gente chama de templo, salão de culto, auditório. Então, esse pequeno grupo, essa célula, ela se reúne fora desse auditório, em casas, em salões de festa, em salas de trabalho ou numa barbearia, enfim. E ali desse pequeno grupo, a gente comunica o evangelho, conversa sobre Jesus, dá direcionamento, acompanha a vida um do outro, enfim. É nesse pequeno grupo que a gente desenvolve o nosso dom, o talento que Deus nos dá para que a gente possa evangelizar, né? Ou seja, anunciar Jesus, cuidar de pessoas e fazer discípulos. A célula é o ambiente propício para que a gente possa cumprir a missão da nossa igreja. E quando eu falo missão da nossa igreja, não é especificamente a missão da PIB Santa, que é anunciar Jesus, cuidar de pessoas e fazer discípulos, mas sim a grande comissão que Jesus instituiu para toda a sua igreja. A missão da PIB Santa está atrelada, é como se fosse um resumão da grande comissão que está lá em Mateus capítulo 28. Então, célula é um pequeno grupo que faz parte da igreja. Ele não é um grupo isolado da igreja, mas ele faz parte da igreja. Nós vamos aprender no livro de Atos que as pessoas se reuniam no templo e de casa em casa. Então a igreja ela precisa ter duas asas, onde ela vai se reunir no templo, no salão de culto, no auditório, e ela também vai se reunir nas casas das pessoas em um grupo menor. E através desse grupo menor, a gente vai conseguir passar ali a mensagem do evangelho e um vai poder discipular um ao outro, cuidar melhor um do outro, coisa que a gente não consegue no salão de culto, por exemplo. Quando a gente vem para o culto público, para o culto em comunhão, porque culto, o crente todo está com a sua vida em culto. A partir do momento em que você se converteu, você já entrou num culto ininterrupto. Esse culto não tem fim. Que culto é esse, pastor? É a sua vida com Deus. Você está sempre em culto, estando sozinho, no seu trabalho, fazendo compra no mercado, em qualquer lugar. A sua vida é um grande culto ao Senhor. Até porque nós aprendemos que nosso corpo é templo do Espírito Santo. Logo, nós somos um templo ambulante. Então, nós somos um culto ambulante. Mas as igrejas, elas fazem um culto público, onde cada crente, cada filho de Deus vem e ali nós somos encorajados para continuar servindo ao Senhor, para ser corrigido, para ser disciplinado. Só que um culto, ele tem ali, pregação da palavra, louvor e oração. Era assim que a igreja primitiva se reunia. Mas ali, nesse momento, não tem como você, por exemplo, tirar dúvida, não tem como você saber se o seu irmão precisa de alguma coisa, se ele está precisando de algo, ou se ele precisa ser trabalhado num caráter ou para melhorar um determinado comportamento. Você ali num culto, você não consegue verificar as emoções desse seu irmão em Cristo, ou se ele precisa de uma palavra de ânimo, ou de uma palavra de conserto, de exortação. A célula é o melhor lugar, porque nesse pequeno grupo, a gente consegue olhar olho no olho, a gente consegue caminhar melhor e a gente consegue perceber coisas que um culto público, um culto em que reúne muitas pessoas, a gente não tem essa percepção. As igrejas, por um tempo, tiveram essa cultura de se entupir de cultos. A igreja primitiva, ela se reunia nos primeiros dias da semana, quer dizer, no primeiro dia da semana. Então, aos domingos, a igreja se reunia. Com o tempo, nós vemos os crentes em Jesus Cristo, melhorando as suas reuniões. Só que teve um período da história em que a igreja abandonou essa visão de
servir ao Senhor nas casas. A igreja abraçou uma visão em que você precisa estar no templo e quem ministra é como se fosse ali um guru, alguém especial, alguém que vai te dar uma palavra e você precisa confiar 100% nessa pessoa. Então a igreja teve uma época em que ela só confiava no clero. O que é o clero? Aquelas pessoas que trabalhavam no templo. Então foi abandonando essa visão de você ter esse momento mais em comum, em comunhão, de casa em casa, para continuar ministrando, continuar pregando, só que de um jeito diferente, um jeito mais informal. Vida na vida. Então começou a ter uma separação entre o povo e o clero. E aí parecia que tinha gente mais importante, né, na igreja. Enfim, infelizmente, a igreja cristã se embananou nessa situação. E aí, falando de nós, evangélicos, teve um período que a gente aprendeu que o certo é se entupir de culto, colocar culto segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, em vários horários, porque a gente tem que pregar o evangelho, então a igreja tem que estar aberta, tem que ter um monte de culto. E aí, nos anos 90 para cá, a gente tem essa cultura, mas eu te pergunto, tem adiantado muito isso? Porque a gente vê pessoas ainda saindo das igrejas frustradas, cansadas, desanimadas com o comportamento do outro, ou porque a elas foi ensinado um falso evangelho, porque elas só ficam no culto, elas não têm acesso ao pastor, não têm acesso a uma liderança que possa servir de forma horizontal, de igual para igual. Então a gente sabe que a estratégia de Deus não é se entupir de cultos durante todos os dias da semana, mas a estratégia que Deus deu para a igreja primitiva é servir e cultuar ao Senhor no templo e de casa em casa. Então uma igreja em célula, ela vive em função da célula. A célula vai estar ali com os novos convertidos, com os visitantes, e a partir desses novos visitantes, desses novos convertidos, é que a igreja vai criar os seus ministérios. O ministério precisa servir a célula ou ao pequeno grupo. As programações da igreja precisam servir a célula ou ao pequeno grupo, e não ao contrário. Muita igreja faz muita programação, muito evento, e alguns sem propósito algum, viram um clube da Luluzinha. Então nós, como PIB Santa, como igreja, não podemos ser levados por distrações e nem por coisas que a gente gosta muito. Lembra? Nós temos um propósito, abrimos mão da nossa própria vida para viver a vida de Jesus. Logo, a gente precisa olhar para Jesus, olhar para a estratégia que ele dá para que a gente venha servir no reino de Deus com a estratégia de Deus e não com os nossos achismos. Então, a igreja em célula, ela vive em função da célula e não das suas programações. Falando de igreja em célula, a gente tem que falar aqui do que não é célula. Célula não é ponto de pregação. O que é um ponto de pregação? É uma casa aberta onde se prega o evangelho, faz ali louvores, mas tem o objetivo de transformar aquilo em uma congregação. É um culto, só que é um culto na casa de alguém. Você não tem abertura para ouvir, você não tem abertura para cuidar de gente ali, porque é como se fosse uma cópia do que acontece no templo. Grupo de oração, célula não é grupo de oração. Pastor, então está proibido ter grupo de oração na igreja? Não. Pode ter grupo de oração sim, mas célula não é grupo de oração. O que seria um grupo de oração? São pessoas que se reúnem para orar. E aí as pessoas que não estão nesse grupo de oração enviam para os participantes do grupo de oração os seus pedidos de oração. Muita oração, né? E aí você tem uma parte da igreja que ora e a parte da igreja que não ora. E aí célula não é grupo de oração. É importante grupo de oração, mas o bom mesmo é que todo crente tivesse uma vida de oração bem firme. Célula não é grupo de estudo bíblico. Grupo de estudo bíblico é pegar um tema teológico, um tema da Bíblia, e você ficar ali estudando, pesquisando sobre aquilo. Célula não é isso. Isso aqui é bom para você crescer intelectualmente, academicamente e também para aprender a defender a sua fé.
Pastor, somos contra grupo de estudo bíblico? Claro que não. Nossa igreja tem estudo bíblico. Nossa igreja tem a escola Avance, e dentro da escola Avance nós temos estudos bíblicos avançados para você se aprofundar na palavra de Deus e aprender a defender sua fé. Mas célula não é lugar de estudo bíblico. Ah, pastor, eu fui na casa de um fulano e lá eles estudam o livro do Apocalipse. Isso não é célula, isso é grupo de estudo bíblico. Célula também não é grupo de comunhão. O que é um grupo de comunhão? É você se juntar com pessoas que têm afinidades, pessoas que gostam de coisas parecidas e ficam ali para papear, comer alguma coisa, jogar conversa fora. Pode até estar falando de Jesus, falando da igreja, mas célula não é grupo de comunhão. A célula, ela tem uma direção firme, tá? Célula também não é grupo de crescimento. Em algumas igrejas usam esse termo, grupo de crescimento, até para as suas células. Mas um grupo de crescimento seria um grupo de crescimento espiritual ou um grupo de crescimento no sentido de aumentar o número de membros da igreja. Também não é isso. E célula não é grupo de cura interior, tá? Não é. A célula não é um lugar onde você vai ter uma sensação, uma experiência sobrenatural. Pode acontecer, mas a célula não tem esse objetivo de ser exclusivamente um lugar onde você vai ter sensações e experiências sobrenaturais. Pastor, então a célula existe para quê, né? A célula é a igreja que se reúne domingo no prédio e semanalmente de casa em casa. Célula compreende a igreja inteira. Então a igreja que se reúne no templo e a igreja que se reúne de casa em casa. Célula não é só um dia na semana. Poxa, pastor, mas na nossa igreja, quando eu vejo lá no jornalzinho da igreja ou nas redes sociais, a gente vê que cada célula tem a sua reunião um dia na semana. Mas a célula, ela não acontece só uma vez na semana. A célula, ela acontece todos os dias, porque aquelas pessoas, elas podem até colocar um dia para elas se encontrarem, mas a célula acontece no dia a dia. Aqueles participantes da célula, os membros da célula, eles se encontram, mandam mensagem um para o outro, interagem, cuidam um do outro. Às vezes um está passando por momento de luto, perdeu alguém da família, então a célula está lá para abraçar. Outro, né, acabou de passar na faculdade, a célula está ali para abraçar. Outro está enfrentando um pecado e a célula está ali para abraçar, para cuidar, para dar disciplina. A célula acontece e dentro da célula nós temos ali o discipulado, onde um cuida do outro. O que seria o discipulado? É mostrar a sua vida com Jesus para o outro. Você tem uma história com Deus, você tem vida com Jesus e aí você mostra isso de forma com a sua própria vida, não é apenas ensinando, olha, faça isso, faça aquilo, faça não sei o quê. Isso não é discipulado. Discipulado é você mostrar com a sua própria vida o que você tem aprendido com Jesus, ok? É o que Jesus fez com os discípulos. Os discípulos viam algo diferente na vida de Jesus e foram seguindo Jesus Cristo. Então a célula nos ajuda também no discipulado. Vamos continuar aqui. O que está acontecendo? A célula é relacionamento e estilo de vida, não é apenas um encontro no dia de semana. E por que é um estilo de vida? Porque isso muda a nossa mente. Antes, a gente tem uma ideia de que crente, eu posso ser crente sozinho. Eu posso ser crente que vai estar numa igreja, que vai estar no culto, que vai estar em algum evento, e a gente realmente fica longe do outro, a gente fica longe das pessoas, a gente fica distante das pessoas. Mas quando você tem uma vida em célula, você começa a mudar o seu estilo de vida. Você quer ser bênção para aquela pessoa e você também tem pessoas que estão prontas para te abençoar, para poder te abraçar. E célula é relacionamento. Não é você só apenas ter um grupo ali em que vocês vão aprender da palavra de Deus, vão poder pregar o evangelho para o perdido e vão poder ali crescer espiritualmente. A célula, ela começa com relacionamento. Ali você conversa, você escuta, você aprende e você enriquece o seu testemunho de vida. A célula faz isso com a gente, ela praticamente nos encoraja a sermos mais parecidos com Jesus, a sermos mais humildes, a sermos mais amáveis, porque você está lidando com pessoas que são feridas, pessoas que estão magoadas, pessoas que estão cansadas de viver. Então a célula, ela promove isso aqui, relacionamento e estilo de vida. Pastor, isso é novidade? Não é novidade. Olha para Jesus.
O que Jesus fazia com seus discípulos? Tinha relacionamento e mudava o quê? O estilo de vida. Os discípulos abandonaram até os seus trabalhos para poder viver em função de Jesus. Pastor, será que eu tenho que abrir mão do meu emprego para poder viver em célula? Não necessariamente. Às vezes Deus quer que você faça uma célula lá no seu trabalho, isso mesmo, na hora do almoço, nem que seja meia horinha. Deus quer usar você lá. O seu emprego, a sua profissão, as suas habilidades profissionais, tudo isso agora vai servir para um projeto maior, para um plano maior, que é apresentar o evangelho a toda criatura e crescermos espiritualmente como discípulos de Jesus Cristo, ok? Então, relacionamento e estilo de vida. Vamos continuar aqui. Uma igreja em célula, ela tem alvos e metas para todos os membros. Ela não fica fazendo a separação de quem é da liderança e de quem é da membresia. Então, ela tem aqui alvos e metas para todos os membros, por quê? Todos os membros da igreja passaram pelo processo da conversão, quer dizer, se converteram, é um ato ali, você recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador, e agora você está no seu processo de santificação. Então, todos passaram por isso, estão passando por esse momento. Então, todos são ministros, todos pregam a palavra, todos têm um chamado, têm um propósito individual para atender, quer dizer, um plano maior, que é o de pregar o evangelho a toda criatura. Os ministérios desempenhados são desempenhados através das células, gerando integração. A igreja não tem que começar já fazendo trabalho com isso, ministério disso, ministério daquilo outro, ministério de um monte de coisa. E aí você fica, meu Deus, esse ano, quem vai ser o líder disso? Quem vai ser o líder daquele ministério? Negativo, tá? As células, conforme a igreja vai ali criando células, ela vai entendendo quais são os ministérios específicos para ela investir naquele momento. Por exemplo, nossa igreja, no momento agora que essa aula está sendo gravada, nós somos uma igreja pequena. Nós temos no papel praticamente 80 membros e que vem mesmo nos cultos são 60. Nossa igreja não tem um ministério de jovens. Nossa igreja não tem um ministério de adolescentes. Talvez você pense, pastor, tinha que ter, porque toda igreja tem que ter ministério disso, ministério daquilo, ministério de não sei o quê. E aí eu te pergunto, depende da cultura da igreja, depende onde essa igreja está e como essa igreja está. Nossa igreja não tem ministério específico para jovens e adolescentes, mas a nossa igreja tem 2 células para esse público. Nós temos uma célula dos jovens e uma célula dos adolescentes. Então, através dessa célula dos jovens e da célula dos adolescentes, eles vão se desenvolvendo, vão crescendo, vão chegando novos adolescentes e novos jovens ali acabando de se converter. E conforme eles vão crescendo e a gente vai vendo a necessidade, aí sim a gente vai criar um ministério específico para jovens e um ministério específico para adolescentes. Mas, por enquanto, a célula já está atendendo isso. Já pensou? Se a gente tivesse que criar um ministério, colocar uma liderança, tesouraria, fazer um culto, mais um culto na semana, e aí você tem que ter gente trabalhando, tem que ter equipe, e aí não tem. E aí a igreja às vezes fica nessa frustração, porque não consegue atender a demanda, sendo que nós precisamos imitar Jesus e cumprir a estratégia que ele deu, de casa em casa e no templo. Então, é a célula que vai avisar para a igreja a necessidade de um determinado ministério. Liderança integrada, pastoreio feito por todos os líderes de célula. Porque um líder de célula não deixa de ser um pastor. Ele pode até não ter esse título, mas ele faz o trabalho de um pastor, encorajar, ter um relacionamento, discipular, mais oportunidade para todos, gerando o exercício dos diversos dons. E talvez você possa ter uma pergunta, pastor, mas aquela pessoa às vezes não sabe ler, então como que ela pode ser líder? Eu estava ouvindo o testemunho de uma igreja, a Igreja Batista Central de Belo Horizonte, uma irmãzinha da igreja que não sabia ler, analfabeta, perguntou se ela poderia ser líder de célula. E aí o pessoal da equipe da escola falou, com certeza, você pode ser sim líder de célula. Ela, mas eu não sei ler. Aí eles, não tem problema, você tem o principal, você é uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. E ela participou da escola de líderes, conseguiu fazer uma célula na casa dela. E a célula dela é a que mais multiplica. Ela é a pessoa que mais consegue fazer líderes e formar líderes na igreja. Olha só que interessante isso, esse testemunho. A célula dela tinha muito milagre, emprego,
cura, e a célula que mais multiplicava, porque um grupo crescia, e aí já tinha que multiplicar, fazer célula em outro lugar, através da célula dela. Uma mulher analfabeta, mas ela entendeu que ela tinha um chamado maior do que a sua limitação. Então, uma igreja em célula, ela dá oportunidade para todos. Agora, uma igreja com células, que usa a célula como se fosse um ministério, essa liderança ela é centrada em uma pessoa. Então, tem muitos programas opcionais. Então, as pessoas entendem que elas podem escolher entre um ministério e outro. Ah, você está no ministério das células e eu estou no ministério das crianças. Ah, você está no ministério das células e eu estou no ministério da intercessão. Célula não é ministério. Célula é a igreja se reunindo de casa em casa. Então, os membros na igreja em células conseguem trabalhar e desenvolver o seu chamado. Aqui não, há uma separação. E aí, aquela pessoa não evangeliza, aquela pessoa não desenvolve seu chamado, aquela pessoa não vive seu propósito, porque às vezes está servindo no ministério que não tem o objetivo de abraçar a grande comissão, a ordem que Jesus nos deixou em Mateus capítulo 28. Uma igreja com célula é uma igreja que tem um monte de ministério, um monte de departamento que funciona de forma independente, gerando disputa entre os líderes. Ministérios concentram-se em programas e eventos isolados. É uma igreja que tem um monte de evento e aí o pessoal fica se esbarrando e aí não há ali também um desenvolvimento de crescimento, de liderança. Você está sempre dependendo do líder. E para formar líder para o ministério, é algo custoso, tem que ter curso disso, curso daquilo, e às vezes é uma caminhada muito complexa para que as pessoas possam participar. E normalmente alguns eventos nem têm vínculo com a visão da igreja. Líderes de departamentos dirigem atividades enquanto os outros só assistem, e tem gente que nem trabalha. Já numa igreja em célula, não. Todo mundo trabalha. A pessoa que não trabalha fica constrangida, porque ela está fora do propósito que Deus tem para a vida dela. Aqui na igreja com célula, que trabalha aqui como se visse a célula como ministério, ela não tem preocupação em ganhar vida e nem fazer discípulo. Ela não quer fazer discípulo. Ela é um fim em si mesmo, tá? Então, continuando. Quais são os objetivos da célula, tá? As células conduzem a um comprometimento real com Jesus e uns com os outros. Uns aos outros significa mandamento e aprofundamento de relacionamentos, perdoar uns aos outros, amar uns aos outros, suportar uns aos outros. Nós temos isso aqui na palavra de Deus. Como que eu vou ter contato e praticar o amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, suportar uns aos outros, se eu não estou envolvido com pessoas? Tá? Então, quando eu estou participando de um culto, eu não tenho essa qualidade de relacionamento igual nas células. A comunhão fortalece o corpo de Cristo e a unidade do Espírito. Muita gente fala assim, mas igreja grande, a igreja vai crescer, ninguém vai se conhecer. A célula protege isso, porque a célula faz com que você conheça a galera da sua célula, e aí você vai crescendo, vai desenvolvendo, e isso tem comunhão na igreja. A igreja cresce realmente de número também, mas as pessoas elas se conhecem. Talvez não vai conhecer todos os membros, mas você tem ali a sua célula, tem aquela galera ali que está junto com você, que está crescendo junto com você. E também o exercício dos dons, conforme está em Efésios 4, do 11 em diante, que é o que eu vou ler aqui com vocês. Efésios 4, do 11 em diante. Diz assim: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outro para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, o trabalho do pastor, que é o meu trabalho aqui, é justamente ajudar no seu desempenho, aperfeiçoar o seu chamado, para que você continue o seu chamado. E a gente tem o quê? Maturidade. Então a célula, ela nos encoraja para a maturidade, porque você precisa dar o seu testemunho, você precisa ser crente de verdade,
Porque se você está chamando alguém para sua casa ou para sua vizinhança, você vai estar lá. As pessoas vão perceber que você é crente. Então você tem que dar testemunho. Então a célula, ela favorece a maturidade. Vamos continuar aqui no próximo slide. Então as células, elas foram criadas para anunciar Jesus, cuidar de pessoas e fazer discípulos. É a missão da nossa igreja. E aqui nós temos o anunciar Jesus. O que é o anunciar Jesus? É alcançar o perdido. Então, quem é o perdido? É aquela pessoa que não tem Jesus. Então, quando eu anuncio Jesus, quando eu faço o evangelismo, eu estou falando do amor de Jesus para essa pessoa. Então, a célula é um lugar onde inserimos novos membros, alimentamos esses novos membros, guardamos e suprimos os nossos novos irmãos. Você pode fazer evangelismo na rua, nada contra. Nossa igreja não tem essa questão de proibir evangelismo, não. Nós fazemos também. E convidamos as pessoas para a célula, porque tem gente que tem trauma de igreja, né? Tem uma história muito triste no passado com a igreja, e às vezes não quer entrar, tem resistência, porque às vezes elas estão participando de uma outra religião. Agora, quando ela é convidada para a sua casa, talvez ela vai entrar com mais facilidade e ela vai poder ouvir melhor. Então ali, a célula é um lugar para alcançar o perdido. Nós temos estratégias de evangelismo. Existem estratégias em que você faz um trabalho de ação social ou um trabalho que vai beneficiar o bairro e aí a pessoa vai vir até você naquele projeto e você vai ter a oportunidade ali, o primeiro contato de você falar de Jesus para aquela pessoa. Você também tem a chance de entregar folheto ou fazer eventos na rua, entre outras estratégias. Mas uma estratégia que todos nós conseguimos fazer e sem muito custo é a nossa casa, é a célula que funciona na casa de alguém ou em algum ambiente que seja propício você conversar, orar e cantar ao Senhor junto com essas pessoas e poder ajudá-las no seu crescimento espiritual. Então a gente precisa alcançar o perdido. E esse perdido, ele precisa de alimento. Na célula, você vai alimentar o perdido. Então, vou pegar minha colinha aqui para a gente poder falar sobre isso. Esse alimento, gente, é a palavra de Deus. Só que a gente já não pode chegar para o perdido e já colocar uma comida muito pesada. Você está vendo aqui a criança comendo uvinha. Ou seja, ela consegue pegar, manusear e se alimentar com essa fruta. Agora, se eu chego numa célula e eu falo de um assunto muito polêmico, eu falo de teologia, eu falo de textos que nem os próprios crentes, né, entendem direito, e a gente quer esgotar no encontro um assunto difícil, o perdido está ali. O perdido, ele precisa de palavra de fé, ele precisa de palavra de encorajamento, ele precisa de uma palavra de ânimo para que ele possa ter uma postura e uma resposta ao chamado de Deus para ele. Então, o alimento da célula tem que ser um alimento em que todos nós podemos nos alimentar. Eu não posso pegar um assunto, pegar um alimento em que só eu me beneficio e os outros vão ficar olhando. A célula é um lugar onde todos devem se alimentar do mesmo alimento, que é a palavra de Deus. Então, é uma dieta equilibrada. Pastor, e esses assuntos mais aprofundados? Por isso que a igreja oferece o quê? A escola bíblica. A nossa igreja tem a escola Avance. Então, se tem pessoas na sua célula que querem estudar um assunto mais avançado, que querem se aprofundar na palavra de Deus, convide essa pessoa para a escola Avance. Poxa, que legal que você tem interesse nesse assunto. Nossa igreja tem um curso com esse tema. Vamos lá para a igreja comigo. Justamente porque a igreja ela funciona de casa em casa e no templo. Justamente porque existem pessoas que são mais fracas, outras que são mais fortes, e a gente tem que sempre chamar as pessoas para a maturidade. Então, célula é lugar de alimento espiritual, só que numa fase inicial. Então, muito cuidado com os assuntos que você coloca na célula. Por isso que nós temos um roteiro. Esse roteiro é feito com oração, com jejum, com assuntos que o Senhor está direcionando para a igreja. Por isso que é importante você que é líder de célula, líder em treinamento, anfitrião, ou seja, aluno desse curso, cobrar do seu líder para que ele obedeça o roteiro, para que ele faça na célula o que está no roteiro. Existem alguns líderes que querem fazer do jeito deles.
E aí eles pegam um assunto de um curso que eles gostaram, de uma pregação, de uma igreja com uma outra doutrina e quer colocar dentro da célula. Isso, infelizmente, acontece. E aí sobra para o supervisor. Aí o supervisor daquele líder vai estar ali caminhando com ele também, em amor, explicando, porque é na maior boa vontade também. Às vezes o líder tem a boa vontade de apressar as coisas, de querer falar o que ele aprendeu. Isso é normal na vida cristã. Mas a gente precisa aprender a respeitar também os limites de cada um. Então, o novo convertido precisa de alimento, palavra de fé, encorajamento e ânimo. Ele também precisa de proteção. O novo convertido, o perdido, precisa de proteção. Além de alimento, o recém-nascido precisa de proteção. Porque ele pode botar a mão em algum lugar, pode machucar a cabeça em algum lugar. Então você precisa proteger. E o lobo, ele entra para atacar as ovelhas. Então na célula existe essa proteção. Crentes mais velhos, os irmãos mais velhos, que vão estar ali protegendo essa ovelhinha que acabou de chegar. E aí você protege como? Abraçando, orando, tendo relacionamento com essa pessoa, mandando mensagem para ela no dia de semana. Então, na célula também há essa proteção. O novo convertido não pode caminhar sozinho. Qual é o problema de uma igreja que tem muito culto e não tem nenhum grupo de célula para ter relacionamento? É que ali o novo convertido, ele acaba caminhando sozinho. Então tem hora que ele vai desistir mesmo e nunca mais vai aparecer na igreja. Então a célula não. É um lugar onde a gente pode entrar em contato. Fulano, o que está acontecendo? Você está bem? E aí eu não te vi na outra célula. Posso conversar com você? Vamos almoçar. Então é um momento que você perceber também a caminhada de cada novo convertido. A célula também é lugar de ensino. Nós temos aqui, o termo ensino não se refere simplesmente ao aprendizado de doutrinas. Muita gente confunde, tem que ensinar. Então vai pegar um livro, vai pegar uma revista de escola bíblica, vai pegar um guia de devocional e vai ficar ali ensinando, faça isso, faça isso, faça isso. O ensino, gente, ele vai além de aprendizado de doutrinas e de um aprendizado de livro ou revista ou apostila. É vida na vida. A sua vida ensina para alguém. Não adianta eu chegar para alguém e falar assim, olha, não minta, mas se essa pessoa me vê mentindo, então eu estou ensinando errado. Nós vemos isso através de Jesus. Jesus ensinava com a própria vida. Jesus não ficava só falando, só na parte teórica, ele ia para a prática. Então a célula é lugar de você também praticar esse ensino com o seu testemunho, com a sua própria vida. O ensino aponta para a conduta e as atitudes que devem ser desenvolvidas no novo crente. E também o novo crente, ele precisa de disciplina para não ficar fazendo birra o tempo todo. Disciplina, todo novo convertido deve ser alimentado, protegido, ensinado e também corrigido. Às vezes ele está falando ali um testemunho e ele acaba soltando um palavrão, mas é tudo no amor, gente, não é ali na hora. Você não pode constranger a pessoa. Então você viu que a pessoa errou? Você viu que a pessoa falou uma besteira? Você viu que a pessoa ainda está tendo um entendimento de Deus de forma errada, de forma equivocada? Você vai sentar com essa pessoa, você vai conversar com essa pessoa no individual. Aqui na PIB Santa nós temos uma máxima de você chamar a atenção de alguém no individual e elogiar e reconhecer o trabalho dela no público. Então isso também acontece na célula. Agora, pode acontecer de você como líder ou líder auxiliar ou qualquer membro da célula perceber que é um erro comum da maioria das pessoas da célula. Então você pode ter um momento ali no dia do encontro ou criar um encontro extra para você falar de determinadas coisas. E ali você se abrir e falar também dos seus erros, porque o líder, ele também precisa ser vulnerável, falar das suas dificuldades para que as outras pessoas também possam se sentir à vontade para falar das suas limitações. Tá? E tem coisas que você tem que corrigir mesmo no privado. Isso já aconteceu comigo, de uma pessoa nova convertida, colocar coisa de política no grupo da célula. Eu apaguei o conteúdo porque eu era o administrador do grupo e chamei aquela pessoa no privado e conversei com ela em amor e ela entendeu e pediu desculpa.
Então isso acontece e essa pessoa manda mensagem para mim até hoje, conversa comigo e não tem nenhum constrangimento, porque eu não constrangi essa pessoa na frente das outras pessoas, mas eu expliquei com ela no privado. Entre outras coisas, né? Eu como pastor, por exemplo, eu dou feedback para as pessoas que estão dirigindo o culto, para as pessoas que estão pregando, que estão começando a pregar. Então, ali no privado, eu falo, fulano, você errou aqui. Não foi legal muito você falar sobre isso, não. Melhora da próxima vez. E a gente faz isso também com a vida. As pessoas me veem o tempo todo também pedindo feedback, pedindo retorno sobre alguma coisa que eu fiz e sendo vulnerável. Você não só pode ali ensinar e corrigir só apontando o dedo. Você também precisa mostrar isso com a sua própria vida e ter um coração ensinável e saber também ser disciplinado, tá bom? Não é porque a gente é líder que a gente já sabe de tudo também não. Eu preciso de disciplina, você também precisa de disciplina. E como é bom ter alguém que possa fazer isso com a gente em amor. Nós também temos aqui outra parte que o novo convertido precisa, amor. Todo novo convertido precisa de amor. A criança na fé, ela precisa ser amada. Muita gente tem problema familiar, pessoas que foram abandonadas pelos seus pais, pessoas que passaram por violência doméstica, pessoas que passaram por abusos de muitas esferas. Então essas pessoas chegam ali feridas. Então elas precisam ser amadas, abraçadas, precisa dessa empatia. Quase todos vêm para a vida da igreja com suas emoções destruídas. Uma criança só recebe amor e suprimento adequado em um ambiente familiar. E a proposta das células é justamente esta: ser uma família vinculada pelo amor. É como se você estivesse adotando um filho. Nesse ambiente familiar, nossos filhos serão supridos e nenhum deles se extraviará, nenhum deles fugirá, nenhum deles se esconderá. Eles estarão ali com a gente, porque eles vão se sentir amados. Quando a gente se sente amado, a gente se sente constrangido, mas ao mesmo tempo a gente quer estar perto daquela pessoa o tempo todo. E a gente vai crescendo, né? A gente vai melhorando a nossa identidade, o nosso jeito de ver a vida, a gente vai mudando a forma de enxergar as coisas, porque o amor construiu isso em nós. E a célula é uma ótima oportunidade para a gente fazer isso junto com as pessoas. Bom, vários benefícios da célula, né? Mas a célula também é usada para cuidar de pessoas. Essa também é uma das propostas da célula. Desenvolver relacionamento. E aqui, ó, vida compartilhada, alvos comuns, aliança mútua de amor de uns aos outros, e gera fortalecimento, encorajamento e desafia a vencer o pecado. E gera força para destruir as forças do mal. Então, quando a gente está cuidando de pessoas e a gente está desenvolvendo relacionamento, a gente está se protegendo como igreja. Então, uma pessoa chega ali com um pedido de oração, que ela está sendo tentada numa área, então a célula se reúne, começa a orar, começa a clamar, se levantam também ali discipuladores para ajudar aquela pessoa na hora H, no momento em que ela está precisando realmente do socorro, ou uma pessoa que está com um parente internado no hospital e a célula vai lá visitar esse parente, ou a própria pessoa da célula se acidentou, está agora no hospital internado, você não tem que esperar a igreja formar uma agenda do pastor para chegar lá, não. A célula já vai lá visitar essa pessoa, encorajar essa pessoa. Então nós temos aqui, ó, vida compartilhada, não tem esse negócio de segredo. Eu não estou falando de você abrir os seus segredos para as pessoas, mas você ter estratégia. Por exemplo, eu já vivi preso e mergulhado num determinado tipo de pecado. Quando eu consegui me abrir sobre esse pecado, eu estava num grupo de ajuda em que as pessoas também viviam essa condição. E ali eu aprendi a me abrir. Eu aprendi que eu não era a única pessoa que estava passando por aquilo. E aí eu consegui desenvolver melhor a minha vida espiritual, crescer e vencer o meu próprio pecado. Hoje, quando eu falo isso com as pessoas se sentem à vontade para contar para mim as situações difíceis que ela vive. Então, vida compartilhada. Muita gente quer ficar sério, sisudo. Não posso falar da minha vida para ninguém. Eu não sou vulnerável a nada. Eu consigo, eu não sei o quê. Passa ou quer passar uma imagem de perfeição. Célula não é lugar para você passar a imagem de perfeição, de que você está tudo bem com você, mas é para você compartilhar alvos comuns, pedidos de oração. Gente, o que a gente vai querer aqui para o próximo semestre? Quais são as pessoas que a gente vai querer evangelizar?
A aliança mútua de amor, um apoiando o outro, um ali encorajando e fortalecendo o outro. Então, isso é cuidar de pessoas, isso é célula. Vamos continuar aqui. Na área também de cuidar de pessoas, nós também estamos falando de oportunidade para todos, para desenvolver talentos. Cada crente é um ministro e cada um recebeu um dom. E na célula isso acontece. Uma pessoa que tem um talento para música, uma pessoa que tem um dom de profecia ou dom de curar, então ela pode exercer esse dom na célula. Na célula, os dons eles são exercitados para o serviço mútuo, porque é justamente o que a Bíblia nos ensina em 1 Coríntios 12, 13 e 14. Vai falar sobre esses dons, fora outras listas de dons que o apóstolo Paulo colocou nas suas cartas. Então ali é lugar da gente servir as pessoas com os nossos dons e com os nossos talentos. Isso é cuidar de pessoas, para mostrar para ela que ela tem valor no reino de Deus e que o dom e o talento que ela tem também pode ser usado para abençoar pessoas. Então ali é um lugar de você potencializar pessoas. Às vezes a pessoa tem uma ótima oratória e quer usar isso para a glória de Deus. A célula é o melhor lugar para isso, para a pessoa aprender a ser líder, para a pessoa também descobrir o seu dom. Então a célula é maravilhosa também para esse contexto. Vamos continuar. E o último objetivo da célula é fazer discípulos, promover crescimento. A célula oferece um ambiente para crescimento espiritual, aprendizado prático, ouvir a palavra de Deus e comprometimento com a igreja local. O que é fazer discípulo? É você caminhar com essa pessoa, você junto com outra pessoa está caminhando com ela diariamente. Então a célula, ela fortalece isso, porque muita gente tem uma ideia de que o seguinte: quantas almas você já ganhou para Jesus? Olha, 150 pessoas já se converteram ouvindo a minha pregação. É muito bom, glória a Deus pela sua vida, que 150 pessoas se converteram ouvindo a sua pregação, mas você conseguiu acompanhar essas 150 pessoas? Ou 75 delas já se perderam de novo no mundo e 30 e poucas estão frequentando uma igreja e as outras 30 e poucas já estão quase querendo sair da igreja? Você consegue acompanhar 150 convertidos? Não consegue. E a gente tem que olhar atentamente a ordem de Jesus, fazer discípulo. Jesus não pediu para a gente fazer convertidos, ou seja, ficar ali olhando para o número, preciso de 200 pessoas convertidas, 300 pessoas convertidas. Jesus quer que você faça um discípulo. E aí você vai crescendo, mais discípulo. No ano que vem, você faz mais um pouco, porque você tem que dar conta de formar um discípulo, de caminhar com ele. Então a célula, ela tem esse potencial de você caminhar com alguém ali, para que ela também faça outro discípulo, e assim sucessivamente com a sua própria vida. Bom, a estrutura de uma célula. Aqui na PIB Santa, ninguém faz célula sozinho, ninguém começa a célula sozinho. A célula, ela tem que ter um líder, que é aquela pessoa que vai estar liderando, que vai estar encorajando, que vai estar pastoreando a célula. Nós temos o anfitrião. O que é o anfitrião? É aquela pessoa que doa a casa. O líder, ele pode ser anfitrião, não tem problema, tá? Então o líder, ele pode ter a casa dele e oferecer a própria casa dele. Eu aconselho que não seja. Por quê? Porque o líder, ele já vai ter o papel de encorajar pessoas, pastorear pessoas, preparar o roteiro, estudar o roteiro. Então, se ele é o anfitrião, ele também vai ter que ter a preocupação de arrumar a casa, aí preparar ali as coisas para o lanche. Então, isso aqui já fica muita coisa. Ah, pastor, é pouquinha coisa. Eu sei, mas você não é só líder de célula. Você provavelmente tem outra programação na igreja, você tem uma outra função na igreja, você trabalha fora. Então, assim, a gente não pode também ficar entupindo de coisas pro ativismo. Agora, se você pode ser anfitrião líder, beleza. Mas se você não pode, tá tudo bem. Então, você vai ser o líder de célula, aí nós vamos ter o anfitrião, que vai emprestar a casa dele, nós temos o secretário. O que é o trabalho do secretário? Cuidar do grupo no WhatsApp, anotar os aniversariantes, mandar mensagem para aqueles que estão sumidos. Então esse é o trabalho do secretário. Anotar os dados dos visitantes. Trabalho do secretário. Fazer aquela integração das comunicações e avisos da igreja para a célula. Vai ter uma programação especial. Então o secretário é responsável para dar os avisos.
e o líder em treinamento. O que é o líder em treinamento? Por que eu tenho que ter um líder em treinamento? Porque toda célula ela não pode passar de 12 membros fixos. Tá? Ela não pode passar disso, senão ela vai ficar com muita gente. E aí não vai virar uma célula, as pessoas não vão se abrir, vai virar um culto, vai virar uma mini igreja, um mini culto. Tá? Então, o líder em treinamento, ele está ali para acompanhar o líder e vice-versa. Por quê? O líder em treinamento já vai ficar de olho, ele vai ficar reparando ali quando essa célula multiplicar. Como que isso acontece, pastor? Nós teremos aulas mais à frente para falar sobre isso, mas já quero adiantar aqui. Vamos imaginar que nossa célula já tem 4 pessoas, líder em treinamento, anfitrião e secretário. Temos 4 pessoas. Agora, chegou ali 3 visitantes, agora nós já temos 7 pessoas. Só que esses 3 visitantes não se converteram. Eles vão, faltam, vão e faltam, vão e faltam. Essa célula tem 7 membros ou 4 membros? Só 4 membros. Porque se os 3 visitantes vão e voltam, não se converteram, ainda não se decidiram por Cristo, então eles não são considerados membros daquela célula. Então eu só tenho 4 membros. Agora, eu tenho esses 4, só que 3 visitantes, um quase não vem, mas esses 2 se converteram, decidiram se batizar, está vindo direto. Então essa célula tem agora o quê? Ela de fato vai ter 6 membros, porque eu tenho 4 que estão vindo sempre, que é o líder de treinamento, anfitrião e secretário, mais os 2 visitantes que se converteram e estão fixos, estão vindo, participando, ativos. Então essa célula tem 6 membros, tá bom? Então a gente só conta membro quem está fixo nessa célula e quem já se converteu. Quem já se converteu e está fixo ali, está firme. E depois ele vai se batizar, tá bom? Agora, uma célula quando tem 12 membros, 12 pessoas firmes, essa célula já está pronta para ser multiplicada. Poxa, pastor, mas está uma comunhão tão boa, está uma comunhão tão legal, a gente está conversando, agora que a gente está se entrosando, gente, multiplicação não é para trazer pavor, devia ser uma alegria, porque uma célula que conseguiu fazer ali, formar 12 membros fixos, firmes em Jesus, agora imagine o potencial dessa célula multiplicada. Então eu vou ter uma célula com 6 membros fixos e agora eu vou enviar 6 membros fixos para abrir uma nova célula com o líder em treinamento. Esse líder ele vai acompanhar os outros para formar uma nova célula. E aí, esses 6 que ficaram, vai ter agora um novo líder em treinamento. E lá na outra célula, eles vão formar o secretário deles, o anfitrião deles, etc. E vai se multiplicando. Lembra da primeira aula? Nosso trabalho é multiplicar, fazer discípulos. E a liderança, ela nunca é centrada em uma pessoa, ela é compartilhada. Olha só que legal. Está vendo que é tudo em grupo, é tudo em comunhão? Estamos obedecendo a palavra de Deus no que a gente aprende lá em Atos 2. Essa é a estrutura atual da nossa igreja. Nossa igreja é uma igreja batista, então nós somos formados por uma assembleia. A assembleia ela é o órgão máximo da igreja. Nós decidimos democraticamente as coisas. E aqui abaixo nós temos o ministério pastoral. Dentro do ministério pastoral, nós temos a visão das células. Então, as células é que estão conduzindo aí o chamado da nossa igreja. Então, as células estão aqui e nós temos os líderes de célula. Eu vou botar célula aqui, eu escrevi errado. Aí nós temos aqui na nossa estrutura o tripé da nossa igreja. Qual é o tripé da nossa igreja? Anunciar Jesus, cuidar de pessoas e fazer discípulos. Dentro da área anunciar Jesus, nós temos alguns ministérios. O ministério de celebração, que é o ministério de louvor, que é um ministério de apoio ao culto, onde tem os dirigentes de culto, eles estão atendendo aqui de forma mais enfática o anunciar Jesus. Eles estão ali com a palavra, né? Então, louvor, coral, direção de culto. Ministério audiovisual, que trabalha com a transmissão dos cultos, é também focado aqui no anunciar Jesus. Estamos espalhando a mensagem na internet. Comunicação, tirar foto, filmar, então registrar os momentos e também postar nas redes sociais, está atrelado aqui a parte de anunciar Jesus.
Cuidar de pessoas. Quais são os ministérios que estão aqui atendendo a essa parte de cuidar de pessoas? O ministério administrativo da nossa igreja, a secretária, o tesoureiro, eles estão cuidando de pessoas. Parece que eles estão cuidando de documentos e papéis, mas eles estão cuidando de gente. Eles estão cuidando da estrutura que está apoiando essas pessoas. Ministério de comunhão, integração, almoço, tudo isso é cuidar de pessoas. E o ministério diaconal. E dentro do Ministério Diaconal a gente tem o Ministério de Recepção, de Ação Social, apoio ao batismo, limpeza da igreja, está tudo aqui do Ministério Diaconal. Então isso é cuidar de gente. Nós temos aqui o fazer discípulos. Nós temos as nossas escolas, Escola Eleve, Escola Avance e Escola Lidere, ou seja, potencializando, encorajando você a crescer mais ainda, e as faixas etárias, Ministério de Mulheres, Homens, crianças e assim sucessivamente. Então, essa é a estrutura da nossa igreja. Vamos avançar aqui. O pastor, nesse primeiro processo, quando a igreja começa a ter célula, ele passa a ser o supervisor, ou seja, quando essa aula está sendo gravada, nesse momento atual aqui, eu sou o supervisor de 9 células. Tá? Nossa igreja já nasceu, quando a gente começou a remodelar as células, nós nascemos com 9 células. Então, eu estou supervisionando essas 9 células. Então, eu tenho que trabalhar pessoalmente com esses 9 líderes, eu tenho que acompanhar eles pessoalmente e eu preciso supervisionar, visitar essas células, saber o que está acontecendo. E você, às vezes, vê minha fotinho ali visitando uma célula ou outra, é porque eu estou fazendo a supervisão. E nos bastidores, eu converso pessoalmente com esses líderes. Esse deveria ser meu trabalho. Então aqui, ó, o pastor supervisor, os líderes, eles vão conversar com esse pastor. A igreja vai crescendo. Então, eu estou até com muita célula para poder atender. No máximo deveria ser 5, eu devia estar cuidando de 5 células só. E conversando com 5 líderes, 9 é muita gente, eu não consigo atender direito. Mas agora a gente vai lançar o curso de supervisor, que aí você vai poder me ajudar. Você vai cuidar de 5 líderes de célula e eu vou cuidar de mais 5 líderes de célula e o outro supervisor vai cuidar de outros líderes de célula. Olha só que legal. Então, vai ser algo muito importante para a gente poder potencializar cada vez mais essa formação de discípulos e pregar o evangelho. E aqui chegamos ao final aqui da nossa aula 2. Então, fica aqui essa estrutura. Pastor, é muita informação mesmo, mas a gente não para por aqui. Tem outras aulas em que você vai poder falar melhor e aprender melhor sobre essas coisas. Ainda bem que você chegou no final. Aqui embaixo, no primeiro comentário fixado ou na descrição desse vídeo, nós temos a atividade para você fazer. Se você faz atividade, você computa a sua presença. Se você não faz atividade, mesmo que você tenha visto esse vídeo até o final, você não ganha presença. Então, atenção à atividade que está aqui na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Deus te abençoe. Até a próxima.